tenho absoluta certeza de que o tema que nós vamos tratar aqui vai impactar muito a sua vida, porque é um tema importantíssimo, é um tema que diz respeito a tudo sobre nossa vida, que é a nossa identidade. Pensar sobre identidade, nos últimos anos, tem feito em mim muita reflexão sobre a minha própria vida. Pensar sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, de onde eu vim. Parece aquelas perguntas do programa lá, né? O que comem, o que pensam, Pensar sobre quem nós somos é um desafio muito grande. E eu tenho absoluta consciência de que boa parte dos problemas que a gente enfrenta é porque nós não sabemos quem realmente nós somos. É porque nós vivemos querendo agradar as pessoas, querendo produzir em nós uma personalidade que a internet diz que você deve ser. Boa parte dos nossos problemas é porque a gente vai construindo uma vida, uma história, uma agenda, a gente vai se relacionando, a gente vai estudando, sem se levar em conta de que nós não estamos fazendo isso sob os fundamentos de Deus. Quando eu penso em identidade, eu penso nesse autor, Peter Scazzero. Ele diz o seguinte, a grande maioria das pessoas descerá ao túmulo sem saber quem de fato é. Já pensou? Você já vive uma vida meio no automático, só rolando o feed, só com fone de ouvido. E no fim da sua vida, você se dá conta de que não viveu a vida que queria. E no final, na sua lápide, ainda as pessoas vão escrever o que acham que você era. Tamanho é a importância da gente pensar sobre isso. Viver uma vida toda, chegar no fim da vida e as pessoas escreverem no seu túmulo, fulano foi isso, fulano era aquilo, mas que de fato não passou de mais uma pessoa dizendo quem você era, o que você fazia. Tá? A cultura tem olhado para a identidade de uma forma muito estranha. Quando a gente pensa sobre identidade humana, isso aqui não é de nenhum filósofo, pesquisei no Google, o maior formador de opinião do mundo. O que é identidade? Ele fala, é o conjunto único de características físicas, psicológicas, sociais e culturais que definem um indivíduo. É o ponto de referência que os diferencia dos outros. A cultura diz que identidade, já começa o problema aí, porque está falando sobre indivíduo. E existe uma grande diferença, meus queridos, o que é um indivíduo, o que é uma pessoa. Toda essa cultura, ela é formatada para tratar você como um indivíduo. Indivíduo é individual, como o nome diz. Ele não pensa muito na coletividade, não pensa muito em família, ele pensa no próprio sucesso e esquece que a gente vive numa sociedade, uma pessoa. Então, a cultura, ele coloca como identidade algo do indivíduo. Mas tem outro problema. Ele diz que a identidade humana é o ponto de referência que nos diferencia dos outros. Mas que ponto de referência é esse? Qual que é o ponto de referência que distingue você de outro ser humano? A sua cor? Para muitas pessoas, o ponto de referência é a cor dela. Eu nasci branco, eu nasci preto, e isso é tudo que eu sou. Isso faz parte de você, mas ainda é pouco para definir o tamanho do ser humano que você é. Muita gente usa o lugar onde nasceu para se identificar. Eu sou do Nordeste, eu sou do Sul, eu sou não sei da onde. Mas ainda é pouco para definir quem você é. Muita gente se define pela profissão, né? Se você pergunta quem é você, a pessoa vai falando geralmente, eu sou um médico, eu sou um eletricista, eu sou um administrador. Mas isso não é quem você é, isso é o que você faz. E entender a diferença de quem você é do que você faz é muito importante.
Tem gente que se distingue pelo sexo. Enfim, tudo isso faz parte do ser humano, mas ainda é muito pouco para definir a grandeza desse ser iluminado, complexo, extraordinário que é você. Isso é muito pouco. E onde começou tudo isso, né? É um cara que eu gosto muito, alguns já ouviram falar, ele chamava René Descartes. René Descartes, ele inaugurou um pensamento chamado racionalismo. Antigamente, antes da modernidade, tudo tinha um viés mais tradicional, mais colaborativo, feudal, sociedades mais mistas. Mas o Descartes falou o seguinte: não, eu construo a minha identidade a partir do que eu penso, logo eu existo. Eu construo a minha identidade a partir do meu próprio raciocínio, ou seja, na primeira pessoa do singular. Eu penso, eu existo. Só que você acha que acabou? Não. Hoje é muito comum as pessoas dizerem: eu me tornei um profissional de sucesso, logo existo. Ou seja, as pessoas definem a sua identidade, o seu sucesso, baseado no sucesso. Tem muita gente que pensa assim: poxa, eu estudei, me formei, tenho um cargo bacana, logo existo. Mas e se você deixar de trabalhar com isso, se você for mandado embora, se você perder o seu emprego, você deixa de ser uma pessoa? Não, né? Muitas pessoas ainda dizem: alcancei uma condição financeira invejável, logo existo. Tenho imóveis, tenho carro do ano, tenho não sei quanto aplicado na Selic do 1% ao mês. Tem gente que se define pelo que tem em termos financeiros. Ainda, eu mantenho meu corpo e aparência invejável, logo eu existo. Tem gente que se define pelo corpo, pela imagem, é tanto procedimento, é tanta demonização facial que a gente não entende, não vê mais a pessoa, porque ela existe à medida que ela se sente bonita. Vivo experiências extraordinárias, logo existo. Ou seja, eu vou a restaurantes caros, eu faço viagens para os Estados Unidos, eu vivo experiências das mais loucas, sexuais, experiências, enfim, das mais variadas. Eu sou um ser diferenciado, logo existo. Eu faço opções a partir do que eu desejo, ninguém manda em mim, não tenho vínculo com ninguém, eu sou livre, leve, solto, vou para onde quiser, a hora que quiser, não devo satisfações a ninguém, logo existo. Percebe que isso tudo são exemplos que as pessoas usam hoje para se definir. E ainda, né, talvez o mais famoso: sou seguido e curtido nas redes sociais, logo existo. Eu tenho seguidores, eu tenho engajamento, eu tenho muitas visualizações, logo eu existo. Mas, meu querido e minha querida, quem realmente nós somos? Nós não somos o que nós fazemos. Você não é a profissão, você não é a sua atividade. Nós não somos o que possuímos. Nós não somos o que nós aparentamos. Nós não somos o que nós experimentamos. Nós não somos o que nós mesmos decidimos ser. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Você é feio, você é gordo, você é chato, você é... e um monte de adjetivos que as pessoas dizem sobre nós. Mas você não é isso. Bom, quem realmente nós somos? Esse autor, Ricardo Barbosa, ele fala bastante sobre a perda dos valores que tem acontecido atualmente. E, de fato, hoje nós não temos muitos valores, foram se perdendo. E um interessante que ele diz é o seguinte: a família, que sempre foi reconhecida como a célula mãe da sociedade, hoje representa a matriz de muitas patologias pessoais e sociais. Já reparou que a família
até a família, que é a célula mãe da sociedade. As pessoas hoje querem desconstruir, falar que a família é uma invenção do capitalismo, que a família é uma invenção burguesa, que a família só nasceu para privilegiar as elites. Olha só, isso é loucura. As pessoas estão perdendo a noção dos valores que estão se deturpando. E é essa sociedade que você acha que pode te definir, que pode dizer quem você é? O que eu quero oferecer para você essa noite é um olhar diferente. Refletir sobre quem nós somos, não a partir da cultura, mas a partir do que Deus diz na sua palavra. A importância que a espiritualidade cristã dá à consciência de quem realmente somos. Nem a filosofia se preocupou tanto em refletir sobre a nossa identidade como o cristianismo. Ainda, a consciência de quem realmente somos, perceba a ênfase, é um processo intrinsecamente relacionado ao conhecimento de Deus, do que Ele diz acerca de nós. Todas as nossas tentativas de se definir, de encontrar um sentido para a vida, de tentar encontrar razão nesse mundo louco que a gente vive, vão se frustrar. Sabe por quê? Porque as definições que nós buscamos é da cultura, é das pessoas, é de indivíduo para indivíduo, é do mundo para o mundo. Agostinho, nosso filósofo, Santo Agostinho, ele diz o seguinte: como podemos nos tornar próximos de Deus quando nos encontramos tão longe de nós mesmos? Como que nós mesmos vamos saber o que é melhor para nós, se até a gente não sabe o que realmente quer na vida? É muito fácil definir o que você precisa: água, comida, teto, mas é muito difícil definir o que você quer. Quando a questão vai para o que você quer, tudo vira uma bagunça, a não ser que você se submeta à voz de Deus te orientando. E é essa a tese dessa noite, que a voz de Deus é quem consegue nos orientar perfeitamente a nossa identidade. E hoje você e eu estamos acostumados com as personas da internet. Já reparou? Todo mundo é uma persona. Todo o Instagram, de cabo a rabo, todo o TikTok é uma persona querendo vender alguma coisa, te empurrar alguma coisa. As pessoas, elas criam personagens, arquétipos. Se essas pessoas se distanciam de si mesmas só para vender, como elas podem ensinar para a gente quem realmente nós somos? Quem realmente nós somos? E por isso eu quero que você e eu aprendamos com um homem chamado Jeremias. Essa pintura aqui é do Michelangelo, está lá na Capela Sistina. Quando você for lá visitar, você tira uma foto, uma selfie. Ele trata Jeremias, o profeta Jeremias, com um semblante já envelhecido, antigo, cansado. E Jeremias, ele é um profeta que provavelmente foi um dos mais humanos que viveu, porque ele experimentou do sucesso ao fracasso. E Jeremias, até tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Ele era considerado um profeta chorão, entre aspas, porque ele lamentou muito, provavelmente com um senso de fracasso muitas vezes, que ele não pôde evitar que o povo de Israel fosse para o cativeiro da Babilônia. Mas isso é história para outro momento. O que importa é que Jeremias vai nos ensinar que a nossa identidade não é construída a partir dos nossos resultados, sabe? Dos nossos resultados, mas a partir da voz de Deus. E aí, eu começo com Jeremias, capítulo 1, já está aqui, mas você anota, você confere na sua Bíblia depois. Jeremias, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Perceba que
Na vida cristã, identidade tem a ver com alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles, herança familiar. Olha só, diz aqui que Jeremias é filho de alguém. Já começa falando que é filho de alguém. Talvez você, os mais jovens, eu sou jovem também, mas às vezes quando eu ia para Minas, até passava pela Bahia, chegava alguém, você chegava para se apresentar para as pessoas não perguntavam o seu nome. Eles perguntam o quê? Você é filho de quem? Né? Você é filho de quem? Ele não quer saber seu nome, porque a herança familiar está tão presente que você não precisa dizer seu nome, basta dizer de quem você é filho. Se você for filho de uma pessoa que é mais ou menos legal ali, beleza, seja bem-vindo. Agora, se você é filho de alguém mau caráter, vai para lá. Então é assim que funciona. E a definição da identidade de Jeremias, ele começa dizendo que é filho de alguém. Muitos aqui, e assim, existem às vezes explicações para isso. Muitos querem se afastar dos seus pais. Não estou falando daquele episódio que você foi maltratado, não estou falando disso. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que quer cada vez mais se distanciar dos seus pais, dos seus vínculos, da sua herança, para se autodefinir. Mas o que a Bíblia nos ensina, não. A sua herança familiar é importante na definição da sua identidade. Muitos estão abandonando os pais, dizendo, eu mesmo me crio, eu não preciso dos meus pais, né? Crianças, adolescentes estão falando isso, eu não preciso dos meus pais. Mas lembra que nem você escolheu nascer. Seu pai, sua mãe, de alguma forma, se uniram para que você pudesse vir ao mundo. E outro aspecto da identidade, além de filho, é o nome, Jeremias. Jeremias significa aquele que exalta a Deus. E você tem um nome também. Você recebeu um nome. O nome está relacionado ao que os seus pais pensaram sobre a sua identidade. E tem um mistério que eu nunca entendi isso, que a cara da pessoa tem a ver com o nome dela. Você tem cara de Ana, você tem cara de Gustavo, eu não entendo isso. Mas o nome, ele tem um aspecto importante na vida cristã. Tem um autor, Eugene Peterson, ele diz o seguinte: nomes significam algo. Eles nos chamam a tornar-nos aquilo que ainda não somos. Dar nome é um caminho de esperança. Nós damos nome a um filho ou filha na esperança do que ele ou ela se tornará. Qual é seu nome? Os pais dão nome para os filhos com alguma expectativa. Ah, vai chamar Elon Musk, não sei. Então, qual é o seu nome? Já parou para pensar no significado do seu nome? Quando você recebeu esse nome, você teve uma expectativa. Você teve uma expectativa. O nome, ele revela isso. Por isso que tem que tomar cuidado na hora de dar nome para criança. Vai dar nome, qualquer nome aí, né? Qual é o significado do seu nome? Uma vez eu descobri que o meu nome, André, eu tentava achar o que significava André. Eu tentava achar alguma coisa assim, bonito, forte. Mas aí o pastor Daniel falou, não, André é só de Andros, significa homem, só isso. Homem. Eu falei, nossa, só isso? Mas olha que curioso. Qual é um dos desafios que hoje a sociedade vive? É ser homem. Porque o mundo quer desmasculinizar, o mundo quer fazer os homens não serem homens. Qual é o significado do seu nome? Sei lá, luz divina, aquele que exalta a Deus. Pode ficar tranquila, é exatamente o desafio que você vive na sociedade. Se o seu nome significa algo, a sociedade vai lutar contra o seu nome para que você não viva esse princípio. Ainda, a gente aprende que Jeremias, ele viveu em algum lugar, ele teve uma história, uma infância, uma adolescência, como eu, como você.
E como infante, como adolescente, ele teve marcas e marcos. Ou seja, adolescência e infância é marcada por muitas marcas na nossa vida. Adolescência e infância contribuem para a construção da identidade. Talvez você tenha passado por uma marca negativa, talvez você tenha passado por uma marca positiva, mas fato é que o que você passou na sua adolescência e infância contribuíram para quem você é hoje. Além de marcas, marcos no sentido de etapas. Tem muito jovem que quer pular etapas, mas jovem assim, para todos nós, né? A gente quer pular etapas, quer acelerar as coisas, mas as etapas são importantes. Uma vida sem rituais, é importante o ritual do casamento, de comemorar o aniversário, da colação de grau, é importante, os rituais são importantes. Uma vida sem rituais é um livro sem índice, sem número, sem resumo, sem sinopse, sem nada. Ainda, palavras. Quais as palavras que você ouviu ao longo da sua trajetória e que entraram aqui e formaram a pessoa que você é hoje? Quais palavras na sua infância você ouviu? Talvez você tenha ouvido palavras muito negativas, tenha ouvido palavras muito duras. Talvez você tenha ouvido palavras positivas. As palavras têm muito poder. As palavras têm muito poder. E ainda, crenças. Jeremias era um homem que viveu, que tinha passou pela sua infância, teve a sua maturidade e desenvolveu as suas crenças. Que crenças você tem a respeito da vida? E aqui eu já te adianto uma coisa. Crença e fé são coisas diferentes. Crenças são expectativas que eu tenho. Fé é a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho uma expectativa de conseguir um carro, uma promoção, encontrar uma pessoa bonita para eu casar. Isso eu tenho expectativa. Aí eu encontro na Bíblia, na oração, na igreja, formas de alcançar isso. Isso é crença. Isso não é fé. Fé é a partir da palavra de Deus, a partir do que Ele diz que você é, a partir da sua identidade, dos valores dEle, você introjetar isso dentro de si e falar, vou escolher com quem eu caso, vou trabalhar em tal lugar com base no que Deus diz. Isso é fé. Crença, você chega para Deus com um papel cheio de desejos. Fé, você chega para Deus com a folha em branco e diz, Senhor, pode escrever. É a tua palavra que importa. E quantas crenças nós temos carregado, irmãos? A crença sobre o nosso valor. Eu só tenho valor quando eu sou útil. Se eu falhar eu não sirvo. Se o meu valor depende do que eu conquisto. Puxa, eu tenho 25 anos, ainda não tenho uma casa própria, um carro quitado, não casei, não tenho filhos. Que paranoia é essa? Está vendo como o mundo fica colocando um monte de coisa na nossa cabeça? Mas Deus nunca disse isso, nunca falou nada disso. As pessoas não gostam de mim, tem algo errado comigo. Eu preciso me encaixar. Minha aparência, se eu não for bonito, eu não tenho valor. Crenças e crenças e crenças. Eu sou assim mesmo, eu sou fraco, eu sou ansioso, eu sou problemático. A vida dos outros é melhor do que a minha. Eu sempre estou atrás, eu nunca vou chegar no nível deles. Puxa, Deus só me ama quando eu acerto. Deus deve estar decepcionado comigo. Deus está muito distante. Isso tudo é crença. Isso tudo é crença. Então vamos aprender com Jeremias como que a gente encontra a verdadeira identidade. Jeremias, no versículo 2 e 3, está pequeno aí, mas diz assim, a palavra do Senhor veio a ele, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O importante desse versículo é você entender o seguinte, Jeremias, ele teve altos e baixos. Jeremias, ele viveu uma época de sucesso no reinado desse rei Josias. Era uma época de ouro, a igreja era lotada,
O Spotify só tinha música gospel. Todo mundo era ponta firme com Deus. Aí no reinado de Joaquim, começou a haver uma decadência do povo. Então o povo começou a se desviar, começou a ouvir muito coaching, começou a ouvir muita ladainha da internet. Até que no fim, no reinado de Zedequias, Jeremias teve um considerado fracasso. Porque ele era um profeta que foi levantado para advertir o povo de Israel. Só que o povo de Israel não estava nem aí para Jeremias. E por fim, o povo foi levado para a Babilônia. Perceba que tem 3 períodos da vida: um auge, um fracasso, uma decadência. Isso mostra que a nossa herança familiar e a nossa história de vida também contribuem para a formação da nossa identidade. Qual é a sua história de vida? Quais foram os altos momentos que você viveu? Sabe aquela época de ouro? Aquela época que o dinheiro vinha fácil? Ou nunca teve essa época, né? Qual é a sua época que você começou a dar uma estagnada? Ou uma época de muita luta, dificuldade para pagar as contas, dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos? Fique em paz. Tudo isso contribuiu para a formação do seu caráter e da pessoa que você é hoje. Tudo isso faz parte. Deus é soberano sobre todas essas coisas. Sobre todas essas coisas. E uma coisa importantíssima, que é agora no versículo 4. No versículo 1 a gente leu o quê? As palavras de Jeremias. No versículo 2, o texto diz: a palavra do Senhor veio a ele. Só que agora no versículo 4 diz: a palavra do Senhor veio a mim. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou dizendo. Você pode ouvir a minha mensagem, ouvir a pregação do pastor, ouvir um podcast, mas quando você ouve a voz de Deus no seu coração, aquilo muda tudo. Muda tudo. E a voz de Deus, meus queridos, a voz de Deus é quem dá significado para tudo. Quando a voz de Deus invade a mente e o coração, a vida ganha novo significado. Quando a voz de Deus invade o seu coração, os traumas do passado, as lutas do presente, a ansiedade do futuro, tudo isso ganha novo significado. Não foram em vão, a sua vida não foi em vão, o que você passou não foi em vão. Tudo isso fazia parte do plano soberano de Deus para trazer você exatamente onde você está. Você está onde exatamente Deus desejou que você estivesse. Quando a voz de Deus invade o seu coração, a vida ganha novo significado. A nossa identidade, ela sofre influência da herança que nós tivemos, das histórias de vida, mas é a voz de Deus quem define quem realmente nós somos. Ainda capítulo 1, versículo 5. Então, o que a voz de Deus diz para você essa noite? Versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo o quê? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu te escolhi. Antes que o primeiro zigoto se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Talvez você já tenha se perguntado, por que eu vim a esse mundo? Será que foi um acidente? Foi a raspa do tacho? Foi uma pulada dos meus pais? Eu não fui planejado, talvez não desejado, mas você pode ter certeza, antes que você começasse a brotar no ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha escolhido você. Antes de você nascer, Deus separou. Olha o que ele disse para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu o separei. A gente tenta descobrir nossa identidade longe de Deus, mas não tem jeito, irmão.
A maioria aqui já tentou dar uma desviada, mas se frustrou. É só na presença de Deus que você encontra sentido verdadeiro para a sua vida. Verdadeiro para a sua vida. Deus não somente te escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele também te separou para Ele. Você já sentiu a sensação de ser escolhido? Eu nunca era escolhido no jogo nenhum, de bola, de nada. Nunca fui escolhido nem só para trabalho, para fazer a pior parte. Mas sabe aquela sensação de ser escolhido? Poxa, fui escolhido por Deus. Deus escolheu você. Ele separou. E ainda, Ele fala, eu escolhi você, eu separei e eu designei. Eu dei sentido e propósito para a sua vida. Eu dei sentido e propósito. Meus queridos, a nossa identidade, Deus não entrega para nós um pacote semi-pronto, Ele entrega para nós o senso total de quem nós somos, o que viemos fazer aqui e qual que é o nosso propósito. Qual que é o propósito para a sua vida? A internet vai ter uns testes aí, para você preencher umas tabelas. Não. Qual que é o propósito da sua vida? Olhe o que Deus fez ao longo da sua vida. E talvez o seu propósito já está bem claro para você. Ele designa, a nossa identidade, o nosso propósito é vivido quando nós ouvimos a voz de Deus. Finalizando, a nossa herança familiar, a nossa história de vida, a nossa identidade, tudo isso ganha sentido quando nós ouvimos a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus essa noite. Você foi escolhido. Você é especial. Você não é fruto do acaso. Você não é o que os outros dizem que você é. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Finalizando, versículo 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Então, entenda o diálogo. Deus está chamando Jeremias e Jeremias está dando desculpa. Está dando desculpa. Eu e você, muitas vezes, também damos desculpas. Damos desculpas para o chamado de Deus. Damos desculpas para as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Não crie empecilhos, não crie dificuldades. Receba a voz de Deus falando ao seu coração essa noite. E ainda versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Não tenha medo. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você quer se render a Jesus Cristo, não tenha medo, porque é Ele quem vai adiante de você. E olha como esse texto termina. Declara o Senhor. É Deus quem está dizendo. Não é a cultura, não é a internet, não é a voz do mundo. É Deus quem está dizendo. Para você e eu refletirmos e praticarmos. Olhe para o seu passado na perspectiva do amor de Deus. Perceba seu mover formando quem você é. Talvez você questiona muito o que você viveu, as suas experiências. Mas olhe para o seu passado na perspectiva do amor de Deus. Foi Ele quem trouxe você até aqui. É Ele quem tem te sustentado. É Ele quem tem cuidado, te alimentado. E perceba o mover de Deus formando quem você é. Essa pessoa que você é. Tenha o dedo das mãos de Deus. Ainda reconheça a voz de Deus como ponto de referência. Pare de esquentar a cabeça com a internet, com o que o mundo diz. Use a voz de Deus como ponto de referência. Ah, você é isso. Não, Deus disse que eu sou amado, ponto. Ah, você é isso. Não, Deus disse que eu sou criado à imagem dele. Ah, você é isso. Não, Deus não diz isso, ponto, acabou. Pare de colocar essas crenças para dentro de você.
As crenças são instaladas de 3 formas. Uma emoção muito forte, talvez você tenha vivido uma emoção muito forte, algo que te desestabilizou, aí você colocou uma crença dentro de você. Ou um evento repetitivo, né? Você várias e várias vezes passou pelo mesmo episódio de sofrimento, de dor, e aquilo criou crença em você. Ou crença passiva, né? A música que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, isso vai criando crença, mas isso não é quem você é. O ponto de referência é a voz de Deus. Perceba em Jesus a evidência maior. O próprio Deus enviou o seu Filho para fazer você entender o quanto Ele te ama, quanto nós somos amados, quanto nós somos especiais para Deus. Ele enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão desse jugo do mundo. Não volte a se submeter ao que o mundo diz. Creia em Jesus, creia em Jesus Cristo, se arrependa de ter vivido a sua vida toda se definindo por si mesmo, pelo que o mundo diz. Creia em Jesus Cristo. E ainda, liberte-se de todo medo e viva a partir de quem Deus diz que você é. Liberte-se do medo. Deus está adiante. Deus está adiante da sua vida. Que a partir de hoje, dia 28 de março de 2026, um novo start na sua vida possa se inaugurar. Uma vida que é definida pela voz de Deus, de que você é amado, cuidado, planejado por Deus, para ter um relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo. Então, eu te convido nesse momento a uma palavra de oração, para nós concluirmos a nossa reflexão. Eu te convido a orar comigo, a dizer: Senhor, ó, perdão porque a minha vida toda eu tentei encontrar sentido no mundo, nas outras coisas, mas só o Senhor é quem tem a verdadeira voz para a minha vida. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Deus soberano, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus de grande amor, ó Pai. O Senhor é o Deus que nos criou, nos planejou. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Ó Deus, nós queremos nesta noite abrir o nosso coração para a verdade da Tua voz, da voz de Jesus Cristo nos chamando ao arrependimento, nos chamando como ovelhas. Ó Deus, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor nesta noite. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor possa soprar em nossos ouvidos a Tua voz, ó Pai, o Teu poder, a Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos por essa reflexão e pedimos que o Senhor possa fazer a Tua obra através do Espírito Santo em nossos corações, ó Deus. Nós oramos agradecidos, felizes, no nome de Jesus. Amém.